compartilhar uma palavra com você. Hoje é dia de ceia, mas ainda temos uma palavra do Senhor. Nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos durante esse período. O Senhor tem falado muito ao nosso coração. E hoje, o título da mensagem é Um Chamado para a Cruz. À luz de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículos número 1 até o 9, nós vamos ter juntos. Pega a tua Bíblia, eu sei que nós vamos projetar aqui, mas pega a tua Bíblia, por favor, marca lá, tá bom? Eu sempre falo, a gente não pode criar preguiçosos espirituais, eu sei que você não é, então ativa aí, marca lá na tua Bíblia, risca aí se foi de papel, se for da tua Bíblia digital, marca, compartilha com alguém aquilo que você aprendeu. Eu tenho a certeza absoluta que o nome do Senhor será glorificado pela tua vida também. Vamos ler então o texto? Atos número 9, versículos de número 1 a 9, por favor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Repita comigo, subitamente. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Vamos dizer juntos essa resposta de Jesus? 1, 2, 3. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo número 6. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Repita comigo, por favor. Nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Por quantos dias esteve sem ver? 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente. Amém. Falar ao nosso entendimento. Amém. Trazer a revelação oportuna para aquilo que Deus quer trabalhar ao nosso coração nessa. Queridos, nessa exposição de Atos dos Apóstolos, nós chegamos talvez em um dos capítulos mais especiais do livro de Atos. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, nós temos a conversão mais importante da história do cristianismo. Se houve um tempo antes e depois de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e obviamente, o Evangelho é o Evangelho por causa de Jesus, é Jesus, que é a verdade. No entanto, alguns homens tiveram participação especial naquilo que Deus os permitiu em participar. No entanto, Paulo poderia ser um daqueles que, naquele momento, não tivesse tido o privilégio de chegar até o fim da sua jornada. Quantos fomos chamados para fazer parte dessa história? Até começaram bem, mas no fim das suas histórias, macularam, caíram, fraquejaram por algum momento. Mas o Evangelho de Cristo nos ensina que o mais importante não é como a gente começa a nossa jornada, mas o mais importante é permanecer fiel a Jesus Cristo em meio à jornada e poder acabar a nossa carreira como acabou o apóstolo Paulo, dizendo: eu combati o bom combate, o combate que valeu a pena ser combatido. Eu encerrei a carreira e guardei a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava almoçando com o Samuel. Cadê o Samuel? Ali.
E o pastor foi ler o menu e não enxergava. Eu cheguei no braço, né, e ele ficou rindo do pastor dele. Eu falei, filho, se Deus permitir, você chegará na minha idade. E você saberá o que é isso, né? Então entendemos que não é como a gente começa a jornada, mas é como a gente caminha e como nós vamos encerrar a nossa jornada. E, quiçá, Deus levante homens e mulheres fiéis a Ele aqui, para encerrar essa jornada dizendo: combati o combate que valeu a pena combater, o combate da fé em Jesus Cristo. No entanto, nós temos que Paulo foi alguém especial. Nós não podemos falar em missão anti-Paulo, sem falar depois de Paulo. Nós não podemos falar em evangelismo anti-Paulo, se não falarmos depois de Paulo. Nós não podemos falar de riqueza teológica anti-Paulo, se não falarmos depois de Paulo. O fato é que ele foi um instrumento importantíssimo nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Tanto é que a sua Bíblia, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, vai falar desse encontro, dessa conversão, em 3 capítulos. Você tem a conversão de Paulo no capítulo 9, você tem a conversão de Paulo no capítulo 22, e você também tem a conversão de Paulo no capítulo 26. O fato é que esse é um homem diferenciado. Um homem que era hebreu de nascença, mas também romano de nascença. Nasceu na era do Império Romano, e quando você nascia ali, se você nasceu em território romano, você tem direito a ser cidadão romano. Mas como você era descendente judeu, você também tinha o direito de ter a nacionalidade judaica. Portanto, Paulo era um daqueles que tinham dupla nacionalidade de nascença. Ele era judeu, mas também ele era romano. E ele era judeu de uma tribo especial, a tribo de Benjamim, aquela tribo que deu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Mas além disso, Paulo era daqueles que fazia parte de um grupo especial, um grupo que era zeloso pela lei, um grupo que conhecia a lei, defendia a lei e que fazia de tudo para que a lei fosse respeitada. Paulo era do grupo dos fariseus, portanto, romano, judeu, da tribo de Benjamim, e também um fariseu defensor da lei. Criado aos pés de Gamaliel, aquele respeitado homem que um dia foi levado até ele a ideia do caminho dessa nova religião que surge, desse novo movimento que surge, e Gamaliel fala: se for de Deus, prosperará. Se for de Deus, continuará. E já mostra que era um homem sábio, e aos pés desse homem é que Paulo foi criado e ensinado. Lá em Filipenses capítulo 3, ele mesmo fala: e fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que ele falou? Irrepreensível. Olha os adjetivos que Paulo diz a respeito de sua origem. Mas o fato, querido, é que Paulo era substituído. O fato é que Paulo não era o diferencial do Evangelho, mas Paulo foi um instrumento útil para que Jesus fosse glorificado em todas as partes da terra. E se esse Evangelho chegou a cada um de nós, foi porque homens e mulheres, assim como Paulo, romperam as fronteiras, acharam que era mais importante proclamar o Evangelho do que cuidar das suas próprias vidas, do que cuidar do seu luxo, da sua segurança, porque homens como esses foram presos, açoitados e assassinados por causa da melhor mensagem que o mundo poderia receber. O Messias chegou, aquele que os judeus previam, aquele que os patriarcas receberam a promessa, aquele que os reis receberam a aliança. Jesus Cristo é o Messias prometido e o mundo precisava saber isso. Assim como Paulo, cada um de nós foi chamado. Isso deve estremecer o nosso coração. Porque quando eu olho para um homem desse, eu me sinto envergonhado daquilo que sou como ministro, daquilo que sou como servo, daquilo que sou como uma testemunha de Cristo. E essa responsabilidade agora recai sobre cada um de nós. Na época da pandemia, nós fomos a muitos sepultamentos e sepultamentos de servos de Deus,
servos de Deus valiosos, melhores do que eu e você, em muitos aspectos. E todas as vezes que eu ia ao sepultamento de um santo daquele, das quais essa terra não era digna de tê-los, eu sempre falava isso. A nossa responsabilidade agora aumenta. Porque esse servo, essa serva está na pátria celestial e agora deixou, é com vocês a missão. E essa mesma responsabilidade que está com Paulo, está agora com cada um de nós. Que estava com Paulo, está agora com cada um de nós. E isso deve trazer uma realidade vívida aos nossos corações. Isso deve trazer um peso de responsabilidade sobre cada um de nós. E talvez você fale e pense, mas eu não consigo. Mas eu não sou digno. Mas eu não tenho preparo que Paulo tinha. Mas eu não sou um hebreu de nascença como Paulo era. Eu não conheço, na verdade, o Evangelho para proclamar. Mas algo que eu quero que você entenda. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que o chamado não tem relação com quem atende, mas com quem chama. Somos chamados, apesar de nós, para a glória de Deus. Se Jesus decidiu chamar você, você não tem outra saída a não ser esse aqui, Senhor. Ele envia-me a mim, esse aqui para fazer a tua vontade. Um dia eu estava jantando com um pastor das antigas, e ele falou, pastor, deixa eu falar algo, eu preciso que você entenda. Diz lá no seminário, quando você dá aula, que aquele que foi chamado para ser ministro não vai prestar por outra coisa até que ele realmente faça aquilo que ele foi chamado para fazer. Se Deus te chamou, meu querido, Ele quer te usar. Se Deus te chamou, Ele quer que você seja testemunha onde quer que você esteja. Eu não sei onde será, na tua casa talvez, na tua família, no teu prédio, lá no teu trabalho, na tua faculdade, lá onde você pratica um esporte, na tua vizinhança. Eu não sei onde será. O fato é que você foi chamado por Jesus Cristo e não há como fugir desse chamado precioso. Queridos, mas eu quero separar de algo especial, 3 coisas eu separei, à luz desse texto bíblico, para que nós pudéssemos desfrutar nessa noite, nessa manhã. A primeira é que o chamado começa com um encontro com Cristo. Você pode ler comigo? O chamado começa com um encontro com Cristo. Todos aqui fomos chamados, mas não dá para eu responder a esse chamado sem ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que quando você faz um gabinete de entrada em uma igreja como essa, é por isso que quando você vai a um seminário teológico, como é o caso do Betel, a primeira pergunta que vão te fazer é: fale um pouquinho do seu encontro com Jesus. E eu, como fui alguém que cheguei muito cedo no Evangelho, eu às vezes falo, não, eu fui criado na igreja, aconteceu, mas não. Haverá um momento especial na tua vida. Um momento em que o Evangelho verdadeiramente vai fazer sentido na tua história. Um dia que Jesus realmente encontra você, vai até o âmago da tua alma. Como a própria Bíblia diz acerca da palavra, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Mas é inseparável, pois é, até ali a palavra de Deus chega e arrebata o coração do homem. Atos 9:3 diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Antes de entrar no tópico propriamente dito, preciso fazer 2 ressalvas e 2 observações. A primeira é que em nenhum momento Deus muda o nome de Paulo. Muita gente fala isso, que ele não é. Pastor, então por que em dado momento era Saulo e em outro momento era Paulo? Saulo era o seu nome hebreu, ele é da tribo de Benjamim, mesma raiz de Saul. Paulo é por causa do Império Romano, e ele também é Império Romano, aí era o seu nome em latim, era latinizado, era Paulo, em hebraico era, no judaísmo
batismo era Saulo. E por que então no início, até ali, o capítulo 10, 11, 12, 13, quando ele vai da igreja de Antioquia, é sempre Saulo? Porque nós estamos num contexto judaico, num contexto hebreu. E a partir do capítulo 13, então, o evangelho vai chegar para os gentios em terras latinas. E a partir daquele momento, o irmão Saulo não é mais Saulo, é Paulo, porque ele está em meio ao povo de língua latina. Segunda ressalva, pessoas falam, cuidado, que assim como Paulo você vai cair do cavalo. Na tua Bíblia tem algum cavalo aí, meu irmão? E não vai falar que só quem está lendo, por favor, né? Olha só, não tem. Pode ser que ele estivesse de cavalo, pode ser, mas eu não posso afirmar aquilo que na Bíblia não está. Então o fato é que a minha Bíblia diz que ele era Saulo e ele também era Paulo, e que ele caiu no chão, e não sei se era de um cavalo. Feita essas duas ressalvas, nós precisamos entender uma coisa. Quando Jesus encontra Paulo, Paulo não estava indo ao encontro de Jesus. Na verdade, não no sentido em que você espera. Há uma diferença no português em ir ao encontro, em ir e ir de encontro. Ao encontro há concordância, concomitância. Ir de encontro é em choque. Paulo não estava de verdade indo ao encontro de Jesus. Mais fácil está indo de encontro com o cristianismo. Porque ele estava agora indo e continuando a sua perseguição aos cristãos. Lembre-se que ele deu aval à morte de Estevão. Ele então vai lá no sumo sacerdote, pede cartas de autorização, porque o sumo sacerdote presidia o sinédrio, e o sinédrio julgava os judeus pela lei judaica, e ele tinha autoridade agora do sinédrio para capturar judeus que estavam propagando a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. E Paulo era tão entusiasmado com o que ele fazia, Paulo ele era tão envolvido com o que ele fazia, que de Jerusalém a Damasco era uma caminhada, uma cavalgada de nada mais, nada menos de 230 quilômetros. E eu não estou falando você pegar um carro, um Uber e percorrer 230 quilômetros. Muitas vezes era na caminhada, muitas vezes era sentado em cima do cavalo, muitas vezes até mesmo um camelo ou um dromedário, dependendo da região em que estivesse na época. O fato é que era para fazer uma viagem dessa, tinha que ter muito em mente o objetivo que se queria, e Paulo era obstinado naquilo que ele gostaria de fazer. Ele acreditava que de fato a lei estava sendo vilipendiada, a lei estava sendo depredada pelo movimento cristão, e ele queria capturar o máximo de cristãos, trazer para Jerusalém, para que eles fossem julgados, e quem sabe, com o aval de Roma, pudessem também ser assassinados, assim como foi assassinado Estevão. Portanto, queridos, a conversão de Paulo é uma evidência da graça de Deus. Em nenhum momento Paulo tomou iniciativa por Cristo. Foi Cristo quem decidiu salvar Paulo. E isso vale para cada um de nós. Você está dentro de uma igreja batista, e nós acreditamos que a salvação começa em Deus. A salvação é operada em Deus, e a salvação é plenamente eficaz no próprio Deus. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não há nada em obras, não há nada em obediência, não há nada em santificação, não há nada em religiosidade que você possa fazer para ser salvo. Toda a salvação começa em Deus, é operada em Deus e consumada em Deus. Na verdade, Paulo admite mais à frente que ele estava de fato enfrentando o próprio Cristo. Quando ele está diante do rei Agripa e que faz o seu testemunho, que faz a sua defesa, ele diz o seguinte, se quiser abrir na tua Bíblia, Atos 26, 9 até o 11. Diz assim: na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. Muitas vezes os castiguei
por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Querido, esse é Paulo. Esse é Paulo antes da sua conversão, antes do seu encontro com Jesus. E é por isso que todo chamado começa num encontro verdadeiro com Jesus. Você pegar a tua Bíblia, em Atos 9:1, ele é uma verdadeira fera selvagem. Em Atos 9:2, ele é um caçador implacável. Em Atos 9:13, ele é um malfeitor impiedoso. Em Atos 26:11, Paulo é um torturador. E em Atos 9:21, ele é um verdadeiro assassino. Cheio de autoridade, convicto das suas verdades, convicto da sua realidade, pensando que o que fazia era certo, e fazia daquela maneira porque sabia que estava agindo na sua concepção, da melhor maneira que podia fazer. Queridos, mas no caminho de Damasco, Paulo viu uma luz, caiu no chão e ouviu uma voz. No seu encontro ele foi confrontado, derrubado e subjugado pelo Senhor de toda a terra. Quando Deus quer um homem, quando Deus quer verdadeiramente uma mulher, Jó nos ensina isso em Jó capítulo de número 42. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não fique na frente do plano de Deus. Que os teus sonhos não interfiram naquilo que é plano de Deus, porque entre você e o plano de Deus vai prevalecer. É uma era que nós estamos vendo um cristianismo mimado, um cristianismo em que Deus não força uma igreja, mas que mima uma igreja. As pessoas vão dizer, vai lá, pede, Deus vai fazer tudo o que você quer. E não é assim que a minha Bíblia ensina. A minha Bíblia ensina que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas, e aquilo que nós pedimos, alinhados com a sua vontade, Ele nos dará por graça e misericórdia. Um dos maiores ensinos que eu vejo na Bíblia é quando Jesus está diante daquele leproso de João, e que ele fala, você quer ser limpo? E o leproso responde com a sua simplicidade, dizendo, Senhor, se quiseres, tu o podes. A nossa oração precisa ter uma fé inimaginável. Eu preciso acreditar todas as vezes que dobro os meus joelhos, todas as vezes que curvo a minha cabeça, todas as vezes que fecho meus olhos, abro minha boca e oro em pensamento, que Deus pode fazer absolutamente todas as coisas e não há nada impossível para Deus. Esse é o problema, Deus pode resolver. Essa é a tua cura, Ele pode entregar. Essa porta, Ele pode abrir. Essa libertação, Ele pode fazer. Querido, Deus pode fazer absolutamente tudo. No entanto, a pergunta como crentes maduros que devemos fazer é, Senhor, isso é da tua vontade? E se for da tua vontade, que a tua graça me alcance e que essa resposta de oração possa ser dada para cada um de nós. Porque quando a gente opera o encontro verdadeiramente em Cristo, a gente começa a pensar que as nossas convicções não são mais as mesmas. A nossa realidade é transformada, a nossa verdade passa a ser unicamente Jesus Cristo, e nós entendemos que Deus é o Senhor soberano do universo. Muitas vezes vai doer, muitas vezes nós não vamos entender, mas se você tiver um verdadeiro encontro com Jesus, você vai olhar para o céu e vai dizer, Senhor, eu posso não entender, mas eu aceito, porque eu me submeto ao Senhor da terra e o Senhor do universo. Paulo entendeu isso. Tanto é que em 2 Coríntios 5,17 ele vai falar, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então Deus não tem um encontro conosco por causa de nós, mas apesar de nós, porque Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos transformar e dizer: agora vocês têm uma missão, o vocacionado agora é você, e Deus quer que você abra a sua boca. Como falei, você está numa igreja batista, e no mundo de internet, no mundo em que você tem acesso a tanta coisa, porque você me ouve aqui no domingo, mas você tem a semana toda que você pode ouvir N pastores, N situações. Mas se você está dentro da igreja batista, eu te convido, querido, a você buscar conhecer a declaração doutrinária da fé batista, baseado na palavra de Deus. Mas o que nós cremos quanto batista, e lá na declaração doutrinária batista, no item de número 5, que fala a respeito da salvação, nós temos escrito o seguinte: a salvação é otorgada por Deus pela sua graça, mediante o quê? Arrependimento do pecador e da sua fé em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo pelo derramamento do seu sangue na cruz. A salvação individual significa a redenção do homem na inteireza do seu ser, ou seja, vai mudar completamente quem nós somos, nova criatura. É um dom gratuito de Deus, que Deus oferece a todos os homens. A quem Deus oferece? A todos os homens, e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Você, um verdadeiro encontro com Jesus, a fé alcança o teu coração, você se arrepende e se volta a Ele, você nesse exato momento é regenerado, você passa a ser a habitação do Espírito Santo, as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo, você é justificado diante de Deus. Ele não olha para você vendo as suas obras, mas Ele olha vendo as obras de Cristo Jesus. E a partir desse momento, nós passamos por um processo que vai levar toda a nossa vida aqui na terra, que é um processo de santificação, até chegar um dia que todos nós estaremos diante do Rei da terra, do Senhor do universo, e aí estaremos no estado de glorificação. Veremos como Ele é, entenderemos todas as coisas, e a única coisa a que caberá a cada um de nós é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você quer isso, querido? Aplauda o Rei, aplauda o Rei. Portanto, querido, todo chamado começa com o encontro com Cristo. Um verdadeiro encontro com Cristo não passa despercebido. Haverá confronto. Ei, o encontro com Cristo não é uma massagem de ego. É uma sinalização clara de que você é um pecador miserável e que precisa absurdamente de Jesus. Portanto, haverá confronto. O confronto levará a uma crise na sua vida. Não há como ter encontro com Jesus sem passar pela crise. Paulo teve a sua crise. Paulo teve um confronto e diz: você está me perseguindo. E Paulo falou: quem é tu, Senhor? Falou: sou Jesus, a quem você persegue. Mas talvez ele tenha refletido naquele momento: será? Como eu estou perseguindo? Crise absoluta. Mas isso redundará em arrependimento e mudança de mentalidade. Quando nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, sempre falo de um livro que muito me abençoou, Encontros com Jesus, de Timothy Keller. E ele fala: ninguém sai da presença de Jesus da mesma maneira que chegou. Se você tiver com o teu coração aberto nessa manhã, eu te garanto uma coisa: essa palavra é viva e transformadora. Você não vai sair por aquelas portas da mesma maneira que você entrou, porque essa palavra viva e eficaz, ela transforma você para ser cada dia mais parecido com Jesus.
Hoje você será uma versão melhor do que foi ontem e será amanhã melhor do que hoje, porque você estará cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que é necessária ser falada, a primeira coisa é que o chamado começa necessariamente pelo quê? Encontro com Jesus. Vamos lá, gostei do chamado, começa pelo encontro com Jesus. Segunda coisa que nós vimos que aprendemos, o chamado passa pela conversão. E a conversão ela acontece a partir de uma crise, a partir de um confronto. E Paulo teve essa crise, esse confronto. Atos 9:6 diz assim: mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha como Jesus trabalha no coração do homem. Paulo, ele estava certo do que ele ia fazer ali. Ele era um conhecedor absoluto da lei, irrepreensível. Mas naquele momento, Deus o deixou totalmente sem rumo, dizendo: não é pelo que você sabe, agora você vai aprender a viver na minha dependência. Ei, não deixa Deus tocar naquilo que hoje você tem dado mais valor, para que você olhe para Ele e entenda o que é dependência. Deus está chamando a cada um de nós, mas muitas vezes, como o próprio Paulo mais tarde vai falar, como é duro recalcitrar contra o chamado de Cristo. Ter um coração duro na presença de Deus e responder o seu chamado. Deus muitas vezes vai permitir que seja tocado aquilo que você hoje mais preza. Muitas vezes o teu coração está todo do teu lado profissional, você não está olhando para Deus. Muitas vezes sim, Deus vai permitir que a tua vida profissional seja reconstruída para você entender o que é viver na dependência dele. Muitas vezes você se gaba da tua saúde e aí Deus permite, porque nós só temos saúde por causa de Deus. Tudo pertence a Deus e Deus pode permitir. E muitas vezes a doença bate a nossa porta para que nós entendamos o que é viver na dependência de Deus. Só que um dia recebeu um diagnóstico de total dependência de Deus e total desengano do homem, sabe o que é ter fé em Jesus Cristo. Só quem teve a sua vida profissional destruída sabe o que é clamar por Cristo sem ter outra alternativa. Só quem teve a sua família totalmente destruída por Satanás sabe o que é chegar aos pés de Cristo totalmente sem máscaras, totalmente de despido de toda moralidade ou autoridade humana para dizer: eu não sei o que fazer, eu me entrego totalmente aos pés de Cristo. Mas não precisa. Hoje Ele está dizendo: há uma graça para você. Responde esse chamado. Esse chamado que foi para Paulo é um chamado para cada um de nós também. Aquele que diz que ser um verdadeiro cristão é fácil é um mentiroso. Porque ser um verdadeiro cristão requer entrega diária, requer renúncia diária, requer dizer não a mim, mas a Cristo. Versículo 7: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, o quê? E abrindo os olhos, o quê? Está escrito? Nada podia ver. E guiando pela mão levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver. Durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ele estava perseguindo um homem que ele não acreditava que morreu e por um terceiro dia ressuscitou. E agora ele é um tipo de Cristo que foi levado à caverna da escuridão para viver ali e ao terceiro dia apenas Jesus reabrir os seus olhos. Queridos, isso é cristianismo. Cristianismo é entrega. Cristianismo é mudança de perspectiva. Cristianismo é conversão. Tem uma frase linda de C.S. Lewis que ele diz o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor.
É assim, não é? Quando você vê ali uma luz entrando pela tua janela, você não está vendo o sol, mas você sabe que ele está lá, porque ele está mudando a realidade da tua existência naquele momento. Quando Jesus entra em nossa vida, nós não podemos ver, nós podemos até não sentir, nós podemos até não ser daqueles que ele falou, toca aqui, Deus meus ferimentos, mas ele falou a respeito de nós, bem-aventurados serão aqueles que não verão, não tocarão, mas crerão. Você é um bem-aventurado que crê em Jesus, apesar de não ver, apesar de não tocar, mas porque sabe que ele mudou a forma como você enxerga o mundo e a realidade da tua existência. Isso é cristianismo. E cristianismo é lindo, cristianismo é maravilhoso, porque muda absolutamente quem nós somos. Isso para Paulo fez todo sentido, que ele chegou lá em Filipenses 3,7 e falou o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. Olha o que ele fala. Mas as considero como o quê? Lixo, para ganhar a Cristo. Você pode perder tudo. Se você tiver Cristo, isso basta. Porque Cristo pode fazer todas as coisas na tua vida e na tua história. Gênesis começa com a revelação a partir de quem é Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ele é o Criador que cria a partir do nada. Ele não precisa de você para que você seja curado. Ele não precisa de você para restaurar a tua família. Ele não precisa de você para que haja uma mudança no mercado. Ele não precisa de você para mudar a tua realidade. Ele pode fazer por sua graça e misericórdia, segundo a sua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, Jesus mostrou a Paulo que apesar da sua grande erudição e religiosidade, ele estava cego espiritualmente. Na conversão, Cristo muda a nossa percepção. Antes, nós precisávamos de tudo, agora, Cristo é tudo. Você crê nisso? Você crê nisso? Lê comigo azul aqui, por favor, lê comigo. Na conversão, Cristo muda a nossa percepção. Antes, precisávamos de tudo, agora, Cristo é tudo, irmão. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo o que você precisa. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Cristo é tudo. Isso é conversão. Isso é conversão. O chamado começa com o encontro com Cristo. O chamado passa pela conversão. Quando a gente entende que Cristo é tudo. Só que tem mais. O chamado não para no encontro com Cristo. O chamado não para na nossa conversão e mudança de mentalidade. O chamado indubitavelmente, inevitavelmente, redundará na cruz. Quem quiser vir a mim, quem quiser ser o meu seguidor, pegue a sua cruz e siga-me. A cruz e tudo o que ela representa. Atos 9:13. Se conhece a história? Paulo teve um encontro com Jesus, caiu ao chão, levantou-se cego. Foi levado para Damasco. E Jesus, então, aciona um dos seus pequeninos para ser mais uma vez instrumento dele. E como Deus é bom. Chama Ananias. Ananias, vai lá. Tem um cara que precisa ser curado lá. No versículo 13, Ananias responde: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem,
quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu. Ananias queria ir lá com Paulo? Quantas vezes Deus está falando? Perdoa. Fala de Cristo para essa pessoa. Tem um olhar gracioso para o assaltante, para o presidiário, para aquele que mentiu para você, que apunhalou as suas costas. O olhar que nós precisamos ter para aqueles que nos ofendem. Ele diz assim: ele fez isso porque ele precisa de Jesus. Ele fez isso porque ele precisa de Jesus. Ontem eu assisti um filme, achei tão interessante, eu não conhecia a história. Eu gosto de brincar de boxe. E ontem eu assisti o filme do George Foreman, duplo campeão mundial dos pesos pesados. Aos 28 anos ele se aposenta porque ele tem um desfalecer depois da luta, de ter perdido uma luta, e ele alega na sua volta ter tido encontro com Jesus. E depois daquele dia ele nunca mais deixou de pregar a palavra de Deus. E detalhe, a última grande vergonha que ele passou foi quando o Muhammad Ali o humilhou perante uma multidão, tomou o seu título mundial, usando até de meios não muito lícitos para isso. Ele então vai à casa de Muhammad Ali, chega na frente dele e diz: eu vim aqui para pedir perdão. E aí ele fala: ué, mas quem te nocauteou fui eu, quem te humilhou fui eu. Ele falou: não, mas o problema é que eu encontrei Jesus. E isso mudou toda a minha história. Achei aquilo tão lindo, achei aquilo tão maravilhoso, sabe? Porque Ananias também precisou ser confrontado. Porque Jesus precisou dizer para ele o que as pessoas serão aqui na terra. E o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios, reis, bem como diante dos filhos de Israel. Não é porque você quer, Ananias, é porque eu quero ele. Ele é meu escolhido. Não é a igreja, porque nós queremos, é porque o Senhor quer usar. Então toda vez que entrar alguém aqui, entenda: não é a nossa ovelha, não é a nossa chamada, é alguém que foi chamado por Deus. E o máximo que nós devemos fazer aqui é não atrapalhar o agir de Deus na vida dos nossos irmãos. Essa é bênção daqueles que chegam aqui, para que eles possam cumprir o seu chamado com alegria, autoridade e ousadia também. Louvado seja Deus. Versículo 16: pois eu vou mostrar a ele quanto deve o quê? Sofrer pelo meu nome. Jesus faz do perseguidor o perseguido. Jesus faz do combatente o maior proclamador do Evangelho. Jesus faz do torturador aquele que foi torturado e nunca negou a sua fé. Então nunca subestime aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem, aquilo que Deus pode fazer na vida de uma mulher. No entanto, não espere uma vida diferente do que o Senhor Jesus enfrentou aqui na terra. No nosso chamado haverá sofrimento. No nosso chamado haverá renúncia. No nosso chamado haverá dor. Por quê? O caminho é o da cruz. E a cruz leva a dor. A cruz leva a morte. A cruz leva a renúncia. Mas a cruz também me leva ao verdadeiro encontro com Cristo glorificado. Versículo 17: então Ananias foi, e entrando na casa impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, olha aí, Ananias, olha aí o que Ananias fala: Saulo, o quê? Irmão, tu já é meu irmão, cara, tu já é meu irmão, perseguidor, eu sei que agora você vai ser perseguido. Ei, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, Saulo. Seja cheio do Espírito Santo. Você será uma testemunha muito frutífera na terra. Versículo 18: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas,
E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se. O quê? Foi batizado. Porque esse é o segundo momento que todo crente almeja. O primeiro é encontrar Jesus. O segundo, agora eu quero proclamar a minha fé publicamente. Me batiza. Porque o batismo é isso. É eu falar uma nuvem de testemunhas que eu creio em Jesus, que eu amo Jesus, que eu acredito na sua palavra e que acredito que ele voltará para buscar a sua igreja. Chamado de Paulo tinha um endereço certo: a cruz de Cristo e tudo o que ela significava. E é por isso que em Gálatas 2:20 ele fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, já mais experiente, já sabendo que iria para Roma e de lá não ia mais encontrar muitos irmãos, porque o Espírito de Deus já havia lhe falado isso. Ele chama os presbíteros de Éfeso e fala o seguinte: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. É certo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Olha isso, irmão. Paulo diz: ei, eu vou para Roma, vou para Jerusalém, melhor dizendo, de lá ia ser levado a Roma. Eu não sei o que vai me acontecer, só que prisões e sofrimentos estão à minha espera. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Queridos, deixa eu falar para vocês. O chamado começa no encontro com Jesus. O chamado passa pela conversão, mas o chamado indubitavelmente nos levará à cruz de Cristo. A cruz é a resposta e o objetivo de todo chamado. Responder ao chamado divino é dizer não à própria natureza para viver o extraordinário ao lado de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ler novamente, vem comigo. A cruz é a resposta, o objetivo de todo chamado. Responder ao chamado divino é dizer não à própria natureza para viver o extraordinário ao lado de Jesus Cristo. No chamado, nada será mais importante do que proclamar a mensagem transformadora da cruz. Mude estratégias, queridos, mas mantenha o foco. E o nosso foco é anunciar Jesus até que Ele venha. A primeira canção que o louvor cantou aqui hoje fala uma das estrofes mais lindas já compostas no meu Evangelho. Dizendo: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu queria te convidar a cantar mais uma vez essa estrofe poderosa, sabendo que o mesmo Jesus que chamou a Paulo é o Jesus que te chama hoje, dizendo: filho meu, eu quero te usar. Ame o Evangelho, ame a palavra, sabendo que tudo e totalmente o chamado nos leva à mensagem da cruz.